Olá, professor Thiago, Fast Learning, novos movimentos sociais. Para a gente começar, vamos lembrar? Existe aqui alguns autores que fazem uma distinção entre os movimentos sociais clássicos e os novos movimentos sociais. Qual seria a diferença? Os movimentos sociais clássicos são aqueles que a questão de classes, ela é prioritária, ela é a base da organização daquele movimento, a classe social como elemento ali de manutenção daquele movimento, como por exemplo o movimento operário, né? A classe operária se organiza em torno desse movimento. Já nos novos movimentos sociais, né? Nós temos aqui uma abordagem por temas, né, e estratégias que se diferenciam. Então, questões culturais, questões locais, questões de identidade, né, enfim, diferentes questões, diferentes pautas aqui que não necessariamente estão vinculadas à questão da classe somente, né? Então, por isso, alguns autores vão fazer essa distinção, né? Além do que, as ações e estratégias vão variar nesses novos movimentos sociais, justamente porque as pautas são bastante variadas, né? Então as possibilidades também mudam, né? Sobre os novos movimentos sociais, a gente destaca que, em geral, não há um interesse imediato, né, por parte desses grupos no poder do Estado, em uma tomada do poder do Estado, né? Mas sim pela questão, né, de garantir direitos já existentes, ok? E, claro, né, ou seja, eu tenho o direito lá previsto, está na lei, ninguém pode ser discriminado, aí tem discriminação. Então você tem que se mobilizar para fazer com que o Estado, que a justiça faça valer aquilo que a lei já prevê. E quando a lei não prevê, né, as causas, os temas, os elementos desse debate, aí sim esses movimentos vão pregar para que haja alterações, mudanças na legislação para dar conta das novas demandas, das novas dinâmicas, das próprias mudanças, né, que são inerentes e naturais às sociedades humanas, ok? Bom, as pautas dos novos movimentos sociais, em geral, são pautas de caráter mais cultural, superando, portanto, essa questão do conflito de classes. E surge, então, aqui como uma alternativa aos movimentos clássicos. Às vezes, eles podem ser complementares aos movimentos clássicos, aos movimentos de classe, e, às vezes, eles podem ser apenas, né, existir em paralelo com os movimentos clássicos. Não são necessariamente inimigos, ok? Importante destacar isso, né? Às vezes, claro, vão haver divergências, porque os movimentos podem ter características realmente divergentes. Mas, no geral, né, esses movimentos podem ser complementares. Então, a causa operária, por exemplo, pode ter lá, né, o surgimento de um movimento de mulheres trabalhadoras. E aí você tem um novo movimento social vinculado à questão do feminismo, da igualdade, né, de gênero, porém, né, na perspectiva da classe social. Então essas são algumas possibilidades, né, de entrecruzamento dos movimentos, né? Então essas questões vão dialogando, né? Importante destacar também o papel das mídias digitais na formação dos novos movimentos sociais, né? As mídias digitais e as redes sociais vão permitir aqui um ativismo e uma mobilização virtual, origina-se lá no campo virtual, às vezes se restringe apenas ao mundo virtual, mas que eventualmente podem, né, ir para a rua, né, podem ganhar as ruas. Também criam aqui a possibilidade de transpor a participação e a influência, né, do movimento para além do espaço geográfico, que é quando a gente tem assim um movimento que vai engajando pessoas que não são daquela realidade, não são daquela localidade. Quando os movimentos às vezes são locais, iniciam-se por uma questão local, às vezes uma situação pontual pode desencadear uma reação social e que pode passar a ter um engajamento que não é apenas daquele território ou daquele país, né? E aí ganha uma abrangência maior. Com as redes sociais, com as mídias, com a internet e a comunicação, isso se torna mais comum e até bastante recorrente na formação desses novos, né, na ocorrência desses novos movimentos sociais. Valeu? Com isso encerramos o nosso Fast Learning. Espero que vocês tenham aproveitado. Até o próximo. Tchau.